E aí, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma definição. O que é jornalismo cultural? Como você define cultura? Cultura é todo modo de expressão de hábitos, de crenças, religiosidade da humanidade, de um povo, né? Então o jornalismo cultural ele abraça tudo isso? Não. O jornalismo cultural, pelo menos aqui no Ocidente, ele é uma área do jornalismo dedicada a cobrir os lançamentos de arte e entretenimento nos meios de comunicação de massa. Ou seja, o jornalismo cultural abraça as áreas que envolvem produtos culturais de entretenimento ou de arte, nos campos do teatro, da música, da televisão, do cinema, da literatura, entre outros, né? Há áreas novas aí que foram abraçadas nos últimos anos pelo jornalismo cultural, como gastronomia, mas note, por exemplo, e moda também, mas note, por exemplo, que o turismo, que é uma grande expressão da cultura, não entra nos cadernos culturais, ou pelo menos nos grandes jornais aqui do Brasil. Por quê? Isso é uma convenção. Afinal de contas, a gente pode definir como cultura uma série de coisas. A forma como o brasileiro joga futebol é também uma expressão cultural, e nem por isso o futebol entra nos cadernos de cultura. A forma, a mentalidade do brasileiro de poupar dinheiro, de não poupar, ou de quando poupar, colocar na poupança, de parcelamento, de tudo que compra, também é uma expressão da nossa cultura. E nem por isso isso entra nos cadernos culturais. Portanto, era importante, a partir do meio do século XX, que houvesse um filtro, um eixo, um foco da cobertura dos cadernos culturais. É claro que nem tudo são flores. Um dos pontos negativos é que o jornalismo cultural acabou sendo muito atrelado à agenda de lançamento de produtos, ou seja, grande parte dos veículos acabam se tornando reféns da chamada agenda cultural. Isso não é legal. Pense você aí, quantas reportagens de fundo, de fôlego, vocês acabam vendo, lendo nos grandes jornais e na televisão então nem se fala, que investigam questões que não necessariamente são quentes da agenda, né? Mas questões culturais importantes. A forma de financiamento do teatro brasileiro, alguns desvios da área cultural, ou alguns perfis importantes dos grandes nomes que mudaram a cultura brasileira ou mundial, né? Então esse é um ponto, a questão de nós estarmos muito escravos da agenda, eu já escrevi isso em alguns artigos, isso é um ponto negativo. Outro ponto, e que também eu vou me aprofundar num próximo episódio aqui, é a questão do jornalismo cultural ficar muito preso aos seus chamados eixos centrais. Aqui no Brasil, o eixo Rio-São Paulo domina o noticiário do jornalismo cultural, ou seja, os lançamentos, a agenda do eixo Rio-São Paulo é o que, em geral, estampa os cadernos e as revistas de cunho nacional. Isso também não é legal. Outro eixo importante também é o eixo Europa-Estados Unidos, especialmente Estados Unidos. Da mesma forma que a imprensa brasileira, a imprensa cultural brasileira, é muito presa às produções e à agenda do eixo Rio-São Paulo, a imprensa, de modo geral, e não só brasileira, mas latino-americana, é muito presa à agenda dos Estados Unidos, que é a cultura de massa que domina grande parte do Ocidente e também do mundo. Isso não é legal. Num próximo episódio, eu vou falar com vocês sobre a importância do jornalismo cultural regional e como ele é fundamental para fortalecer os novos talentos, as novas empresas, gerar empregos nas regiões, cidades, estados fora desses grandes eixos. Ok? Então, até a próxima!